Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom, esse é o primeiro bônus desse programa, desse curso Equilíbrio maravilhoso que você está finalizando. Bom, nesse bônus eu vou contar para você algumas informações importantes sobre a prática do Ho'oponopono. E para quê, né? Para que você entenda e conheça de onde essa técnica surgiu. O Ho'oponopono teve origem de um sistema de cura que surgiu das tradições ancestrais havaianas, né? É considerada como uma filosofia de vida, é considerada como um estado de espírito. Essa técnica é utilizada até hoje. Antigamente, os havaianos utilizavam essa técnica quando havia algum tipo de problema entre as pessoas, geralmente de uma mesma comunidade, de uma mesma família. E como surgiu isso, né? O principal significado dessa técnica é endireitar, harmonizar, corrigir o que está errado, reordenar o problema em questão. E isso era feito sobre as orientações de um padre. Cada participante falava, se fazia uma roda, né? E cada participante falava sobre o problema em questão, o problema que estava acontecendo. Na sequência, essa pessoa pedia perdão a todos os outros que estavam envolvidos na história, assim reordenando a estrutura familiar ou a estrutura da comunidade. Dando sequência à história, depois de um tempo, Norma Simeona, que era considerada como uma kahuna, ou uma xamã, uma curandeira, que atuava com as plantas medicinais, foi a responsável por aprimorar esse processo do Ho'oponopono, eliminando a presença do guia, do padre, onde cada uma das pessoas podiam participar de uma maneira sozinha, sem precisar de um suporte do padre ou suporte de alguma liderança. E o mais importante é que essa prática traz para nós mesmos o perdão, o amor, a paz, não sendo mais necessário estar na presença de outras pessoas, nem da presença do guia e nem do padre, para que esse perdão, essa mudança energética aconteça. Porém, é lógico, para que essa prática funcione e dê resultado, um dos principais segredos é aprender a perdoar. A primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a prática de perdoar. Quando praticamos o Ho'oponopono, as memórias elas são liberadas e transformadas em pura energia. Esse processo é praticamente uma transmutação das memórias e dos medos em puro amor. Bom, e se percebia que durante essa prática do perdão, os resultados eram incríveis, A paz e a harmonia passava a acontecer naquele ambiente. Tanto a pessoa que estava praticando o perdão como a pessoa que estava envolvida na história. Dando sequência à história do Ho'oponopono, a Norma começou a dar cursos de Ho'oponopono. E durante esse tempo que ela começou a lecionar, a passar esse conhecimento para as outras pessoas, um dos alunos teve um maior destaque. O Dr. Lee, para quem não sabe, ele foi o responsável por difundir a técnica para o resto do mundo. O Dr. Lin era psicólogo de uma penitenciária psiquiátrica no Havaí. Então, logo quando ele começou a trabalhar na penitenciária, o Dr. Lin pediu para que entregassem todos os registros dos pacientes. E com isso, ele iniciou o processo do Ho'oponopono dentro de sua sala e sozinho. A única coisa que ele pediu foi para que ninguém o perturbasse. O Dr. Lin explicou para as pessoas que ficavam na dúvida, por que dessa atitude, que ele limpava as memórias que tinha em comum, ou para ser mais exato, que havia dividido com cada paciente, percebe? Então, quando ele lia os registros dos delitos cometidos pelos pacientes, ele perguntava para si mesmo como poderia corrigir esse problema nele, porque ele fazia a leitura, se sentia afetado, aquilo emocionalmente mexia com ele, e ele perguntava
como corrigir esse problema nele. Na sequência, ele pedia para a divindade dentro dele para que purificasse toda e qualquer memória compartilhada com esse paciente. E na sequência, ele repetia a seguinte frase: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E ele fazia essa repetição até que toda a energia negativa entre ele e o paciente fosse purificada e liberada. Muito louco isso, né? O Dr. Lin praticou durante 3 ou 4 anos, não se tem uma data específica, o Ho'oponopono, sem atender nenhum paciente pessoalmente. Após esse período de 3 a 4 anos, a ala da psiquiatria da penitenciária ela foi fechada, porque não tinha mais nenhum paciente. Alguns pacientes eles se curavam e outros não precisavam mais estar lá. Resumindo, o Ho'oponopono permite que você limpe as suas memórias para se liberar, para mudar as suas crenças, seus paradigmas, entende? O Ho'oponopono te permite fazer isso. Esse é um processo de perdoar, um processo de agradecer a si próprio e enviar amor a si mesmo. Fazendo isso, você apaga ou transmuta todas as memórias que está te incomodando. E no momento que isso acontece, esse sofrimento, essa carga pesada, ela vai desaparecendo em você e na outra pessoa que você compartilha desse sentimento, compartilha dessa energia. O mais importante de tudo é que você entenda que você tem que parar de julgar, né? Nós temos que parar de julgar uns aos outros. Você não tem que fazer e nem entender nada, apenas pedir. E para que serve tudo isso, Espartaco? Quais são os benefícios da prática do Ho'oponopono? Né? Você deve estar se perguntando. E para que eu vou fazer tudo isso? Primeiro, é que o Ho'oponopono toma o controle de sua vida e você se torna responsável para escrever a sua história. Porque se você tem um sentimento ruim por alguma pessoa, você toma a rédea da sua história e você tem a possibilidade de mudar essa energia. A segunda coisa é que eleva o seu nível vibracional, atraindo pessoas ou situações compatíveis à sua frequência energética no momento. Então, quando você está com uma polaridade negativa, vamos colocar dessa forma, pensando aí numa raiva, em alguma coisa ruim, quando você pratica o Ho'oponopono e aquilo se limpa, a sua frequência energética, a sua polaridade energética passa a ser positiva. E com isso, o seu campo vibracional atrai pessoas na mesma situação, numa situação positiva, numa situação gostosa. E isso é muito importante. O terceiro ponto é que o Ho'oponopono ajuda a equilibrar a sua mente e espírito. Ele age em todos os níveis do nosso ser. Ajuda a limpar a raiva, ajuda a limpar o medo, né? Ele ajuda a limpar o remorso, né? Que é uma coisa que às vezes a gente nem sabe que tem, mas existem remorsos aí escondidos. Além disso, o Ho'oponopono realinha o nosso campo energético. A prática do Ho'oponopono, ela pode ser feita de qualquer forma, não há uma regra específica. A única regra é que as palavras têm que ser ditas. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês uma prática de como você pode fazer o Ho'oponopono. É isso aí, vejo vocês na próxima aula. Gratidão!